E é difícil, eles não aceitam, eles querem legalismo. Não, salvação é pela graça, nós não merecemos nada. Ai, Deus. Aí diz que justificação e salvação não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não é sinônimo da outra. Justificação, meu irmão, é para o galardão. Não sei que a Bíblia fala galardão, nem sei que tem galardão, é salvação. Ah, você até fala já, um crente fraco fala para mim, se eu for morar no céu, não tem mais da ponte, eu moro, eu quero entrar, olha só. Varão, sobre essa questão da graça, já foi explicado em Efésios 2:8, onde eu mostrei o grande equívoco, né, dos teólogos a respeito da, do texto de Paulo em Efésios 2:8, que ele ali ele não afirma que a salvação é pela graça, mas ele mostra claramente que é pelas obras. E depois ficou provado, não é, em todo o contexto bíblico da retórica bíblica, teológica, a gente vê Deus dizendo que o homem seria recompensado pelas obras. Cristo disse que no juízo cada um seria julgado conforme as suas obras. Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa, né, que os homens seriam recompensados segundo as suas obras. Nós vimos João no Apocalipse dizer que ele viu no juízo que os homens eram julgados segundo as suas obras. E nós vemos também Tiago, no capítulo 2, versículo 24, quando ele diz que o homem seria justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, todo esse contexto fala de recompensa ou de justificação por obras, nunca por graça. Nós não lemos isso em lugar nenhum na Bíblia, que o homem será justificado pela graça, ok? E nem salvo por ela, se quiserem usar justificar ou salvar, que vai dar na mesma, a Bíblia em nenhum ponto vai falar sobre serem salvos por graça. Até porque quando partem do princípio de Efésios 2:8, quando muitos entendem que nós somos salvos pela graça, que Paulo afirmou isso, que é um equívoco, Paulo não afirmou isso, né? Efésios 2:8 ele diz, pela graça de Deus, ou seja, pela bondade de Deus, vocês serão salvos por meio da fé em Cristo. É isso que Paulo diz. Não pela graça, salvo por meio da fé em Cristo. É um equívoco o que entendem de Efésios 2:8. Por isso não bate com o resto do contexto bíblico. Mas aí nós temos a explicação de que todo homem, Deus disse, Cristo disse, Paulo disse, João disse e Tiago disse que todo homem será recompensado, salvo, justificado pelas obras. Então, o que é a palavra justificar? Justificar é explicar, fundamentar. Então, o que explica o fato de alguém ser merecedor do reino? Porque se é pelas obras, se Deus recompensará, salvará e justificará a salvação desse homem a partir das suas obras, veja, o homem será salvo, justificado, recompensado a partir das suas obras. Então, isso é o que explica o fato dele se tornar merecedor. Porque é a partir das obras dele que ele se torna merecedor do reino. O que explica o fato de alguém ser merecedor do reino? A prática das obras, conforme a Bíblia. A obediência à palavra. É isso que o torna merecedor do reino. É a prática destas boas obras que justificam, explicam o fato dele se tornar merecedor do reino. Por que você merece o reino? Aí Deus vai explicar isso a partir das obras que esse tal fulano praticou. Então, é a prática destas boas obras que justificam, explicam o fato dele se tornar merecedor. Daí o porquê
que Tiago diz: o homem será justificado pelas obras, não somente pela fé. Por quê? Porque é isso que vai acontecer. Deus, quando do julgamento, no dia do julgamento, ele vai justificar ou explicar o porquê você está sendo salvo ou porquê você está sendo condenado. Até os que serão condenados serão justificados pelas obras. Por que você está sendo condenado? Aí Deus vai justificar por que você está sendo condenado. Ou seja, vai explicar o porquê você está sendo condenado. Quando Deus julgar e salvar alguém, ele também vai justificar, ou seja, explicar o porquê que essa pessoa está sendo salva. E o exemplo disso está em Mateus 25. Basta ler Mateus 25 e você vai ver ali, por exemplo, versículo 34, quando ele diz: Vinde benditos de meu Pai. Ele dirá aos que estão à sua direita, né? Ele já condenou, ele vai condenar, aliás, aqui os que estão à esquerda e vai justificar a condenação dos que estão à esquerda e vai justificar a salvação dos que estão à direita, ou seja, ele vai explicar o porquê, irá condenar os que estão à esquerda e vai também justificar ou explicar o porquê vai salvar os que estão à direita. E perceba que em Mateus 25 ele vai falar sempre de obras. É a recompensa a partir das obras. É isso que vai justificar a salvação ou a condenação desse homem. Aí você lendo Mateus 25, 34, 35 a seguir, você vai ver que ele vai dizer: para os que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está dizendo, você está salvo. Aí ele vem justificando o porquê está salvo. No versículo 35, ele justifica. É o que Tiago está dizendo. O homem será justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí o versículo 35, Cristo vai justificar por que esse fulano merece entrar no reino. Aí ele diz: porque tive fome e me deste o que comer, tive sede, me deste o que beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci, não é? E foste me ver, estava preso e me visitaste. Veja, ele está agora fazendo o quê? Justificando o porquê está salvando aquele homem. De forma que justificar é sinônimo de salvação. E o homem será, sim, justificado segundo as suas obras, e não somente pela fé. Estas obras que nós explicamos aí, por exemplo, de Mateus 25, ela fala apenas das obras com relação ao meu próximo, mas serão julgadas também as obras com relação à minha obras com relação a Deus, a Pai, Filho e Espírito Santo, né? As minhas obras com relação ao mundo, as minhas obras com relação ao diabo e as minhas obras com relação comigo mesmo, com a minha carne, as minhas práticas. Então, esses 5 tipos de obras serão julgadas e, a partir delas, é que os homens serão justificados para tanto para sua salvação quanto para sua condenação. Cristo, ao salvar ou condenar, ele irá justificar, ou seja, explicar por que você está sendo condenado ou salvo. E tudo isso a partir das obras que esse homem praticou. Por isso, Tiago está correto. A Bíblia está correta. O erro, o equívoco é sempre humano. O homem será justificado segundo as suas obras e não somente a sua fé. Deus irá explicar por que está te condenando, por que está te salvando. E nesse contexto não entra salvação por graça, mas a justificação do homem pelas obras da fé. Portanto, por isso e por tudo,
já explicado, já demonstrado, é que se pode afirmar inequivocamente, seguramente, que a salvação ela é meritória e não pela graça. E que justificação, recompensa, salvação são sinônimos. Essa questão da palavra galardão é a mesma coisa da justificação, da salvação. O galardão significa recompensa. Ela entra também como o mesmo sinônimo. Não há nenhum tropeço nisso. Galardão, justificação, recompensa, salvação estão entrelaçadas nos mesmos sinônimos. Não há erro algum. E quando alguém afirma que o galardão, que a justificação é galardão e que salvação é outra coisa, se equivoca novamente. Afirmar que galardão que é justificação é outro equívoco. É outro equívoco. Justificação é galardão e que salvação é outra coisa, é outro equívoco. Recompensa, galardão, justificação, salvação estão entrelaçadas no mesmo sinônimo. Por isso a gente vê na Bíblia se usar essas expressões. Galardão da coroa da vida, vida eterna, salvação. A recompensa, salvação. A salvação, salvação. Justificação pelas obras, salvação. Tudo cai no mesmo sinônimo, não há equívoco nisso. Não há nenhum equívoco no que eu estou afirmando. Equívoco há quando alguém tenta separar galardão de justificação, justificação de salvação. Quando tentam separar isso, é equívoco, porque todas essas palavras são sinônimos de si mesmas. Recompensa, galardão, justificação e salvação.